Esse vídeo nasceu da necessidade de que os alunos que fizeram a oficina de vídeo com o professor Tião Gomes pudessem realizar um exercício prático, colocando os saberes adquiridos em sala de aula na produção de um vídeo. Mas além disso, nós objetivamos também que esses alunos, ao terem se apropriado de conhecimentos que os levassem a estarem capazes de produzir um vídeo, eles também se aprofundassem no conhecimento sobre os artistas da comunidade, numa forma de mais ainda eles estivessem empoderados da capacidade de ter um olhar sobre os artistas da comunidade. E assim foi escolhido para esse primeiro vídeo deles o artista Robes, e os alunos realizaram então esse vídeo no qual pudesse ser mostrado um pouco do trabalho, um pouco da diversidade que esse grande artista da comunidade do Pirambu é capaz de realizar. Falar da pessoa, o artista plástico, Robes, porque mesmo conhecendo há algum tempo, como eu conheço, ele, como você falou, ele vagueia, ele anda em música. O material pode ser do mais simples ao mais moderno, ele consegue transformar em verdadeira obra de arte. Isso é só com ele. Eu considero ele um doutor das artes. Assim como tem o doutor na medicina que abrange uma grande área, né, na profissão, o Robes também para mim é um doutor nas artes. Bem, eu conheci o Robes há muito tempo, desde o começo, quando a gente organizava o MOCUP, o Movimento de Cultura Popular do Pirambu, que a gente participava das amostras de artes, que trabalha todas as mobilidades, né? Artes plásticas, teatro, poesia, música, e a gente formava essa parceria. O Robes foi o nosso grande mestre aqui no Pirambu das artes, né? Que o Robespierre não é só um artista plástico, ele também é escultor, cientista, né? Vocês estão vendo aí, inventor, ele viaja, né? Ele viaja nas coisas que ele faz, né? E a gente tem o Robes aqui no Pirambu como o grande mestre das artes, né? Eu tenho um orgulho de privar da amizade do Robes. Tem uma coisa, embora ele caminhe por todos os ismos que já foi dito aqui, que ele vai desde o abstracionismo ao figurativismo, e tem uma coisa que me emociona no Robes toda vez que eu vejo o trabalho dele, que é uma inquietação que ele tem. Apesar de ser um rapaz já com mais ou menos 60 e alguns anos, mas ele tem uma inquietação que nem todo artista jovem tem. E isso é uma das grandes características do Robes, se não a maior. Eu acho até que a gente reverencia pouco o Robespierre do ponto de vista de artista, porque eu não vou falar aqui do Robespierre, o indivíduo, o ser humano, porque eu acho que as coisas não se separam. Ele é até esse grande artista, até porque é uma grande figura humana. E você começa a perceber isso, a proporção que você se aproxima dele. Há uma coisa que me chama, sempre que eu falo sobre o Robes, eu me lembro disso. Uma vez uma pessoa, não sei se quem, o Damasceno ou outra pessoa, me disse que o Robes tinha o maior desgosto do Robes era ter nascido numa época em que tudo já havia sido ensinado, aliás, tudo já tinha sido inventado. O Robes é um grande inventor. Uma época eu cheguei na casa dele, ele estava municiado de um disco de madeira e um motor de uma radiola antiga, fazendo um mecanismo que iluminasse uma árvore de Natal alternadamente, né? Uma sequência que só ele lá entendia como é que isso funcionava, e o que é pior, funciona, o que é pior não, o que é melhor. Então o Robes é tudo isso que eu fico até meio suspeito de falar aqui sobre o Robes, que eu sou um Robesete, inveterado e
E é isso que eu tenho a dizer sobre o nosso grande artista da Zona Oeste de Fortaleza. Dos movimentos, pelo menos os que eu tenho participado aqui no Grande Pirambu, como no caso que era o Mocup em 82, como outros movimentos, o Robson está sempre ali como se fosse o nosso oráculo, né? A gente precisa tomar alguma informação, se nortear em alguma coisa do ponto de vista de artes plásticas, a gente recorre ao Robson. Quando o movimento está liso, que precisa de alguma coisa para que seja feito, a gente recorre ao Robson. Né? Então o Robson é essa espécie de base, de esteio, pelo menos para esses 2 ou 3 movimentos de cultura popular que eu participei aqui dentro do Grande Pirambu. E a partir de 1984, eu comecei a conviver com Robespierre, conhecia a obra dele, conhecia os inventos de Robes. Né? E uma vez eu tive uma surpresa, uma grata surpresa, quando eu cheguei na casa do Robes, o Robes estava desmanchando uma moto, que ele, ao indagar de onde ele havia conseguido aquela moto, ele disse que havia conseguido numa sucata um motor de César-Pé. O César-Pé é uma antiga máquina alemã utilizada na Segunda Guerra Mundial, e o Robes conseguiu esse motor de César-Pé, que era uma moto muito potente, transformou aquela sucata no motor de um carro, que ele fez todas as peças, fez todo o design do carro, e o carro funciona. Na verdade, o carro funciona, está na casa dele, exposto para quem quiser ver. E como o Robes é quem produz as peças, quem faz as peças, algumas coisas ele vai deixando de lado, ele vai pegando outros projetos. A verdade é que o Robes é de um talento extraordinário. Eu sou um amigo, né? Um camarada que a gente chega na casa dele, a gente conversa, não tem estrelismo, é amigo, é simples. E a maior riqueza do ser humano é essa simplicidade, né? A humildade. E isso ele tem muito bem. Eu conheci o Robes ainda na década de 70. Eu estava chegando na cidade de Fortaleza, na grande capital, vindo do Cariri Cearense, da cidade de Crato, uma cidade de Porto Médio, onde eu participei de muitos movimentos culturais com pessoas da minha geração, onde começamos a fazer literatura, cinema e também arte plástica, porque nesse tempo eu mexia também com desenho, fazia desenhos bico de pena. E lá no Crato nós organizávamos o Salão de Outubro, que era um salão que reunia tanto artistas populares lá da região, grandes expressões da cultura popular, como Mestre Nosa, como Valderedo, como Dona Cícera do Barro Cru, como gente que fazia uma arte também de vanguarda, uma arte experimental, como setores expressivos também da classe média lá da cidade, né? E reuníamos tudo isso num só caldeirão. E é claro que tinha também a participação de pessoas de Fortaleza. E o contato com o Robes se deu, acho eu posso assim puxar pela memória, através de um grande amigo meu chamado Sérgio Entalhador, que é também um artista aqui do bairro do Pirambu. Né? Esse contato na época foi um contato muito importante, porque nós reconhecemos no Robes um artista popular de grande talento, né? Cuja arte expressava toda a vida, né? Toda a luta, né? Toda a esperança e toda a poesia do seu povo. Eu acho que foi um encontro bastante generoso, porque nós aprendemos muito, né, com esses artistas, e com artistas como o Robes, que tem uma arte maravilhosa, porque traduz de forma legítima a sua cultura, a vida, o cotidiano do seu povo, e ao mesmo tempo um sonho, porque a arte, ela é arte também quando ela sai da realidade ordinária e também, de certa forma, se traduz no extraordinário. Né? Eu acho que esse encontro, pelo menos para nós, foi muito enriquecedor. Né? Certa vez uma pessoa me encomendou uma escultura em forma de saxofone. Né? E eu estive na casa do Robes para encomendar essa escultura, e o Robes estava meio adoentado.
que é que tá vendo, Robson? E eu falo, estou meio adentado. Febre, meio caído, né? Eu digo, rapaz, você está doente, então eu trouxe aqui um trabalho para você, mas eu estou vendo que você está doente, vamos para o médico. Aí conduzi o Robson até o médico e, na verdade, ele estava tão, naquele momento, tão debilitado que foi preciso até ficar internado, né? E nos outros dias a gente foi, eu estive lá várias vezes, fazendo visita, levando algumas coisas, e ele pediu, a primeira coisa que o Robson pediu não foi uma maçã, não foi laranja, foi: Júnior, traga para mim lápis e papel para me pintar. E quando eu fui, uns 2 dias depois, ele já tinha desenhado o pessoal, tudo da enfermaria, ele já tinha feito os desenhos, os retratos dos outros doentes, né? Então, assim, é uma pessoa que se adapta facilmente aos diversos locais. As pessoas ficaram tudo emocionadas com aquele cara que eles não conheciam, de repente todo mundo ficou enturmado. E a verdade é que ele ficou muito amigo também de um colega de quarto lá do hospital e fez o retrato desse cara também. E essa pessoa mora em Pacajus, um padeiro, e ele fez o retrato. Depois, quando chegou em casa, já fez o retrato dessa pessoa. Então é uma pessoa que respira arte. E o artista plástico, o grande artista Robespierre é isso. É sempre novo, a arte dele é sempre nova, é uma arte bem dialética, né? Eu hoje, voltando assim tantos anos depois para ver a arte do Robson, eu fico realmente comovido, porque um artista como esse merece o maior reconhecimento dentro do seu estado, e acho que essa juventude está fazendo esse curso aqui, fazendo esse trabalho com vídeo, esse documentário, começa muito bem ao começar por reconhecer os verdadeiros talentos do seu próprio bairro. É claro que quando você reconhece esse talento, você reconhece apenas não um artista do Pirambu, mas um artista de Fortaleza. E depois Robson não apenas como artista de Fortaleza, mas como artista também do Ceará, do Nordeste e do Brasil.